Gente, então, desculpa o transtorno, agora vamos voltar aqui para a apresentação do Vitor, tá? No Meet, Vitor pode carregar a apresentação aí. Só um instantinho, Jair, que estamos tentando carregá-la aqui. Tá. Eu vou entrar. Olha que beleza. Agora não está abrindo a nossa janela. Agora sim. Agora chegou aqui. Vamos lá, então. Perfeito, Vitor. É contigo aí. Aí, ótimo. Ficou legal. Vamos lá. Bom, gente, então eu agora não sei até que parte vocês ouviram. Eu acho que tu começa de novo, Vitor, porque nós não pegamos nada, tá? Então foi logo no início que caiu. Então acho que se tu não nos cobrar por minuto, tá? Tu começa de novo, que daí a gente acerta tudo no final, fazer uma vaquinha por fora aí. A gente pode fazer uma dedução aí, considerando o transtorno afetivo. Bom, meus queridos, então assim, o Jairo dizia no início da nossa participação e do nosso gosto, e na verdade da nossa paixão pelo cooperativismo. E eu me declaro, de fato, um apaixonado pelo cooperativismo. Aí o pessoal muitas vezes me pergunta, né, Jairo, mas tu é apaixonado, Vitor, por todas as cooperativas? Não, não todas. Nós sabemos que neste ambiente que nós circulamos, nós encontramos muito boas cooperativas que realmente seguem os princípios e valores, ou seja, se traduzem em verdadeiras cooperativas. No entanto, a gente também acaba encontrando cooperativas que não são exatamente verdadeiras cooperativas. E dentro desse ambiente aí, nós temos as nossas cooperativas de crédito, onde a gente percebe que há um esforço bem significativo, nesses últimos anos, especialmente a partir de 2009 para cá, onde o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional, o Sistema Financeiro Nacional tem feito um esforço bastante forte, no sentido de que as nossas cooperativas traduzam, de fato, aquilo que é o necessário que todos nós precisamos de ver, que são ações, procedimentos, práticas dentro das cooperativas que reflitam aquilo que é necessário para as verdadeiras cooperativas. Então, mas mesmo assim, né, Jairo, a gente encontra cooperativas mais, né, alinhadas com aquilo que se espera dentro da sua missão, dentro daqueles seus princípios, dentro do seu propósito, e do que outras, né? Mas isso está dentro do nosso contexto, do nosso ambiente. Tanto uma quanto as outras, tanto mais verdadeiras ou menos verdadeiras, estão todos amparados, ou todos sujeitos a essas regulações, essas normativas que têm sido exaradas pelo Banco Central, que é o órgão regulador. Nós sabemos que hoje, dos 7 ramos do cooperativismo, 3 ramos têm órgãos reguladores externos, né? Que é as de saúde, com a Anvisa, né? As de infraestrutura, com a ANEEL, e as de crédito, que é o Banco Central, né? E as normativas mais recentes têm, inclusive, ampliado o poder de fiscalização e de controle dos órgãos externos à cooperativa sobre as suas ações e procedimentos do dia a dia. Depois, até se a gente tiver tempo, já a gente vai contar umas historinhas, algumas experiências que a gente vivenciou, nesses contatos todos, circulando pelas cooperativas aqui do Rio Grande do Sul, do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, onde a gente tem visto uma série de questões onde elas são fortemente impactadas, sim, por esses aspectos legais, normativos e resoluções, que é a temática da nossa prosa de hoje. E também dizer, Jairo, que da alegria da gente, da felicidade da gente, de ver que esse tema de cooperativa de crédito está na pauta de vocês e que foi indicado como um dos temas aí para serem discutidos nessa noite. O quanto que isso é importante. Nós vemos que o cooperativismo, até poucos anos atrás, 10 anos atrás, 12 anos atrás, ele tinha uma participação de share de mercado de 4% a 5%, ou seja, do Sistema Financeiro Nacional.
Hoje nós observamos que em alguns produtos, de uma forma geral, está passando já o indicador de 10%, e nós estamos indo para alguns produtos 12%, 14%, aí de atuação das cooperativas como participação do sistema financeiro nacional, ou seja, se fortalecendo a cada ano que passa, e por isso mais importante se torna essas regulações, esses controles, essas normativas, de forma que sejam respeitados pelos gestores, procedimentos e processos de gestão que venham ao encontro daquilo que os associados desejam, que é aquilo que é o grande propósito da constituição da cooperativa, que é prestar serviço aos associados. A forma que acontece a prestação de serviço é que são elas. E aí a gente vai tratar um pouquinho disso, Jairo, nessa incursão, e a todos que estão nos acompanhando agora, nessa incursão que a gente vai fazer de uma forma muito resumida, né, gente? E como o Jairo disse, de repente a gente vai ter uma oportunidade de estar com vocês na graduação, num outro momento, com mais tempo disponível, porque a gente, para poder abrir mais um pouco essa discussão dos efetivos impactos gerados por essas normativas, resoluções que vêm sendo exaradas, então, por esses órgãos reguladores aí, tá? Então, meus caríssimos, a gente trazer dentro desse contexto aí algumas diretrizes que todas essas regulações, todas essas normativas devem respeitar, ou devem estar considerando. Primeiro, todas essas alterações legais e tal, devem considerar as relações entre os cooperados, os gestores e a comunidade. Então, não pode ser dissociado disso, né? As instituições do sistema financeiro, por exemplo, o Banco Central, na qualidade de regulador e fiscalizador, ou seja, fica explícito dentro de cada uma dessas normativas, que a gente vai citar para vocês, vamos trazer de uma forma resumida o que cada uma contempla nos aspectos principais. E eu falei lá no começo, e quase que ia me passando agora, na verdade, o recorte que eu fiz para a gente conversar essa noite, ela vem trazendo do arcabouço legal todo, eu fiz o recorte para a questão das normativas, regulações na área de governança, né? Ou seja, é da gestão das cooperativas. O que temos de aspectos legais, de obrigatoriedades e de procedimentos que precisam ser seguidos pelos gestores das cooperativas, que é onde as coisas efetivamente acontecem e que vão estar, então, impactados todos os nossos associados, toda a nossa comunidade, inclusive nos processos todo de crescimento ou não das nossas cooperativas, na sua participação, na sua importância, dentro das nossas comunidades, né, gente? Dentro das nossas comunidades. Então, outra diretriz que tem que ser considerada é que temos as demais instituições também do sistema cooperativista, como as confederações, as federações, as centrais, né? Então, que nós também temos hoje muito bem estruturado, diga-se de passagem. Isso é uma questão que todos que estão aqui sabem muito bem, que o sistema financeiro brasileiro é um dos exemplos de um sistema financeiro onde estão inseridos cooperativas de crédito, considerando a forma que elas estão preparadas, também estão virando e são referências a nível internacional. Então, dizer para vocês, mais uma vez, do quanto que eu, particularmente, tenho apreço às cooperativas. E como disse, mas é com todas as cooperativas? Não. As cooperativas que realmente cumprem o seu papel de verdadeiras cooperativas, né? Então, é dessas, e com referência a essas, que a gente vai, então, falar agora, nesse momento, passando essa jornada ao longo desses últimos anos, até o momento presente, de aspectos legais que mais influenciaram nós chegarmos na situação que nós nos encontramos hoje, tá? E o último ponto desse slide aí, é que também temos que considerar nessas diretrizes as organizações que apoiam as cooperativas, como as empresas, associações, órgãos públicos, enfim. Para o segmento, então, nosso direto cooperativista, todas as diretrizes legais que a gente vem falando e que, como disse mais uma vez, a gente fica muito feliz para poder falar sobre isso com vocês, né?
elas têm que contribuir para o seguinte: equilibrar os sistemas internos e externos de controle. Caramba, as cooperativas de crédito, à medida que cresce o seu volume de participação de share de mercado, passam a movimentar volume de riqueza muito elevado. E como isso significa compra e venda de dinheiro também, e isso é muito volátil, esse mercado, também estamos sujeitos a riscos, né? Então, equilibrar sistemas internos e externos de controle, de forma que se minimizem riscos, os custos e melhore a efetividade, é uma das diretrizes também. Reduzir o custo da decisão coletiva, melhorar o processo decisório dos proprietários, que é dos associados. Essa questão, por exemplo, estamos hoje vivenciando. O volume de associados, o número de associados com suas demandas, se nós não tivermos processos robotizados em tomada de decisão naquilo que é repetitivo das atividades, nós estaremos com uma dificuldade muito grande de fazer a gestão do nosso negócio, né? Então, são também questões que as normativas vêm apoiando e vêm auxiliando, e, de certa forma, até quase que forçando os nossos gestores a adaptar-se a novas formas de fazer a gestão das cooperativas, pensando principalmente em duas questões: a questão da transparência, tá, nas ações, nos procedimentos e tal, e a questão da longevidade, para que se evite aquele efeito serrote, né, gente, que a gente já ouviu tanto ao longo da história e que acontece ainda em alguns ramos. Períodos em que as cooperativas estão muito bem, outros períodos estão muito mal, as cooperativas estão fechando, outras cooperativas estão abrindo, quer dizer, é um efeito assim que nós não gostaríamos de ver, e o Banco Central muito menos quer ver, no sistema financeiro, onde é muito delicada as relações das pessoas, obviamente, com as finanças, né? Outro ponto aqui é assegurar a gestão eficiente, né, e monitorar a ação dos gestores. Uma das questões mais visíveis para mim em todas essas normativas é justamente esse ponto: assegurar uma gestão eficiente e monitorar a ação dos gestores. Só para vocês terem uma ideia, numa historinha rápida aí, eu estive numa cooperativa agora, poucos dias atrás, onde o Banco Central identificou uma ação que foi tomada, um procedimento com um associado, que na verdade um associado preparou um golpe para a cooperativa, conseguiu dar o golpe, e o Banco Central simplesmente chegou e, através do seu poder, que tem, né, determinou que a gestão da cooperativa, o conselho de administração, mais especificamente falando, onde dentro do conselho de administração está o presidente, o vice-presidente da cooperativa, que é o presidente do conselho de administração, né, que hoje é assim que está sendo tratado a nível de cooperativa de crédito. Nós não temos mais o presidente da cooperativa, nós temos o presidente do conselho de administração da cooperativa, né, que é o principal órgão de governança, né? E o Banco Central chegou e disse: olha, foi identificada uma falha no processo de gestão dessa liberação desse crédito para esse associado, que lesou a cooperativa. Mesmo a cooperativa tendo resultados muito bons, né, sobras muito boas, os gestores, o conselho de administração, incluído o presidente, foram cobrados para que ressarcisse a sua cooperativa. E esse valor deu alguns milhares de reais, algumas centenas de milhares de reais, e eles tiveram que retirar do próprio bolso e colocar esse recurso dentro da caixa da cooperativa como forma a compensar, porque o Banco Central entendeu que houve uma falha do processo de gestão, ou seja, não se tomou os cuidados necessários conforme as normativas haviam sido determinantes nesse sentido aí. Então, olha só, a responsabilidade dos gestores hoje nas cooperativas de crédito não ficam somente exclusivas pelo presidente ou vice-presidente, elas são extensivas a todos os membros do conselho de administração e fiscal. Isso nos dá, para todos nós que estamos associados a cooperativas, que acreditamos
no movimento cooperativista e acreditamos que é uma alternativa bem interessante para todos nós, com melhor distribuição de renda e condições, nos dá mais confiabilidade. Ou seja, as nossas cooperativas estão tendo um controle e um monitoramento muito forte por parte desses órgãos reguladores aí. Outro ponto que as diretrizes devem contribuir para promover o alinhamento de interesse, então, dos gestores, dos técnicos, com as prioridades da cooperativa. Você sabe muito bem, com certeza já estão vendo isso, que dentro de uma cooperativa de crédito nós temos pelo menos 3 grandes grupos com interesses distintos. Os associados, os gestores e os colaboradores. Como alinhar os interesses de cada um sobre a instituição onde todos participam. E preservar a equidade no tratamento, então, dos interesses dos diversos associados. Né? Gente, o que a gente vê com todas essas mudanças e alterações legais que estão chegando aí? Que as cooperativas enfrentam alguns desafios, principalmente decorrente do curto prazo de implementação ou de implantação da política de governança. O que eu quero dizer com isso? Nós tivemos, só para vocês terem uma ideia, depois a gente vai citar isso, lá em 2020, no mesmo dia, o Banco Central exarou 2 normativas para as cooperativas de crédito e que precisaram ser colocadas em prática urgentemente. Mas no mesmo dia foram exaradas 2. Uma delas tratava do processo de auditoria interna, a obrigatoriedade de auditoria interna nas cooperativas de crédito, e a segunda normativa tratava dos processos de sucessão dentro das cooperativas de crédito. Então, essas questões todas se traduzem em desafios. E muitas dessas cooperativas estão cumprindo essas etapas, esses processos, não exatamente, meus queridos, porque querem, mas porque estão sendo forçados, obrigados, pelo órgão regulador. A quem está nos assistindo aí sabe disso, que as cooperativas de crédito hoje têm tido com uma certa frequência chamadas de assembleias gerais extraordinárias. Eu falo em frequência, quase todos os anos, ou até mais de uma vez por ano, para alteração estatutária, reforma no Estatuto Social. Mas caramba, Vitor, como assim? Isso é uma questão que a reforma do Estatuto Social, até alguns anos atrás, acontecia a cada 10, 20, até 30 anos. Uma cooperativa tinha o mesmo Estatuto Social em vigor. Não mais agora, por quê? Porque a energia que vem sendo despendida pelos órgãos reguladores no controle, no monitoramento e nas modificações de procedimentos que se entende que devem ser aplicados nas cooperativas, em muitos desses casos, significa, sim, uma alteração do Estatuto Social em alguns artigos, em algumas questões que são chave. Por isso, nós agora estamos vivenciando uma era onde, com frequência, vimos editais de convocação de Assembleia Geral Extraordinária para modernização ou ajustes no Estatuto Social das Cooperativas, frisando, então, em detrimento, a adequação necessária exigida pelas regulamentações. Né? E aí uma outra questão que é um desafio, né, meus caríssimos, com essas mudanças todas, é a disciplina das pessoas que estão dentro da cooperativa para se adequar a essa nova proposta. Ou seja, havia um método antigo de gestão, de forma anterior, e a gente sabe que o que acontece efetivamente não é que as pessoas mudam, muda o modelo de gestão e governança determinado pelo Banco Central, pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Sistema Financeiro Nacional, onde, então, mudou as regras, as pessoas vão ter que se ajustar. Né? Como que se faz esse ajuste? Nós sabemos todos o quanto que, para nós, é difícil, quando qualquer coisa que a gente conheça, já esteja acostumado, já tenha de conhecimento, a gente tem que esquecer o que sabe e aprender coisas novas, como é difícil. Imaginem isso acontecendo com muita frequência,
dentro das cooperativas nossas, que são grandes, muitas delas são gigantes, e que não é fácil fazer com que toda uma estrutura se ajuste a uma nova proposta. E o entendimento, claro, da função de cada um dos dirigentes cooperativos, né? Seja estratégicos, executivos, de modo que não ocorra principalmente sobreposição de papéis. E aí nós temos as nossas normativas deixando muito claro isso. Uma das grandes motivações de conflitos na gestão das nossas cooperativas, considerando as novas estruturas definidas, elas têm gerado conflitos quando não bem entendidos os papéis de cada um desses órgãos estatutários, né? E onde a gente vai entrar depois. E por fim, nessa parte aqui, o que falta, que a gente vê que falta em alguns casos, é o conhecimento dessa nova proposta, especialmente por parte dos conselheiros de administração, que muitas vezes não possuem expediente com tanta frequência e não têm aquele contato do dia a dia com o cooperativo. E eles são os responsáveis por tomar as decisões, né? E mais um ponto ainda é a questão da ansiedade. Nós temos mudanças necessárias, obrigatórias, ajustes obrigatórios necessários. Caramba, a ansiedade, porque a mudança de um processo complexo não se dá em dias ou meses, mas o passar do tempo efetiva a apropriação da proposta e assimilação dos papéis. Ok, nós temos uma legislação nova. Olha agora o que está acontecendo conosco, a gente, na questão a nível nacional com a reforma tributária. Por que nós vamos ter esse período de interstício do início até 2033, para conseguir fazer os ajustes necessários nesse período dentro das instituições, dentro da área contábil, da área jurídica, das pessoas, o comportamento das pessoas vai mudar muito forte, ajustando-se a um novo sistema tributário do país. Ok? Então, essa é a parte tributária. Vamos olhar, então, essa questão das regulações e normativas para as cooperativas de crédito. São fortes também. E essa questão da ansiedade gera, sim. Aqui uma estrutura, gente, a gente compartilha com vocês, só para que vocês visualizem como é que é a estrutura de funcionamento da cooperativa, que vocês também, com certeza, já estão habituados. Nós temos a assembleia, os associados, na assembleia nós temos os delegados, né, que são os coordenadores de núcleo, aquela questão do voto delegado, tá, que também uma normativa tratou de estabelecer isso, nem sempre foi assim, os associados são representados por um voto delegado. Caramba, sempre foi assim? Não, a 5764/71 não estabelecia isso. Isso aí veio na 130 lá, né, em 2009. Ali que se criou essa figura aí. Por quê? Porque as cooperativas estavam crescendo muito e não haviam mais estruturas físicas que pudessem comportar uma assembleia de 20, 30, 40, 50 mil pessoas, né? Então, uma das alternativas para oportunizar a participação de cada associado dentro de um processo decisório assemblear é a questão do voto delegado, né? Então, nós temos conselho de administração, presidente, e aí, essa parte azul ou verde, não sei como é que vocês estão vendo na tela de vocês, é a estrutura estratégica das cooperativas. É onde tem tido, sim, uma forte alteração, tem tido fortes alterações por parte, então, das normativas sobre essa estrutura aí, especialmente de ações e procedimentos. E a diretoria executiva, que é a área toda da operacionalização de tudo aquilo que está sendo planejado, discutido e decidido estrategicamente. Em laranja, toda essa estrutura é a diretoria executiva, então, da cooperativa. Aqui nós temos os papéis, o conselho de administração, como disse, o principal órgão de admissão, que é decidir, monitorar, aconselhar, enfim. O grande escopo de atuação do conselho de administração, de uma forma bem resumida, trazer para vocês, é a longevidade, a criação de valor para a cooperativa. Essa é uma das grandes responsabilidades, se não a maior, do conselho de administração de qualquer cooperativa, é garantir que essa cooperativa fique viva por muitos anos. Para isso, tem que criar valor.
valor econômico financeiro, não só, recursos humanos, estratégia, controle de riscos, governança e atentar para o desempenho são questões-chave. Sem essas, dificilmente teremos longevidade das nossas cooperativas. Aqui eu já trago uma questão que se refere à resolução do Conselho Monetário Nacional, a 5.051 de 2022. Nessa resolução, a parte específica que trata do Conselho de Administração dentro dessa resolução, no seu artigo 15, fala diretamente ao Conselho, então, como órgão de deliberação colegiada. Né? Ou seja, aqui que estabelece fixar a orientação geral dos negócios cooperativos, é de responsabilidade do Conselho, identificado de forma clara por essa resolução. Eleger e destituir os diretores, fixar atribuições, observar disposições contidas no estatuto, que tem que estar sempre atualizado. Fiscalizar a gestão dos diretores quem? Os executivos. Os diretores executivos, aquela parte laranja que está embaixo, a parte operacional. Examinar a qualquer tempo os livros e papéis da cooperativa de crédito. Né? Tem que estar atento, o conselho, a toda a evolução patrimonial de resultados, de impactos na comunidade, tudo isso são de responsabilidade do conselho. Solicitar informação sobre contratos, via distribuição ou qualquer outros atos. E continua, vamos lá, ó, convocar a assembleia e tal, não vamos nos deter nisso aqui, né, Jair? Depois a gente pode compartilhar esse material com o pessoal. Eu quero tratar, então, dessa questão aqui, que é o ponto-chave aqui, onde esse preâmbulo nos leva a tentar entender também um pouquinho a importância que tem essa legislação dentro desse contexto onde a gente está atuando, iniciando lá pela 5764 de 71, a grande lei do cooperativismo, que todos vocês já conhecem, que definiu a política nacional do cooperativismo, instituiu o regime jurídico da sociedade cooperativa e deu outras providências, onde no artigo 5º, às vezes nós alunos perguntam, professor, mas como a gente tem uma disciplina de constituição de cooperativas, e aproveito também para esse momento, né, Jair, para dizer que a gente está com a felicidade agora de participar do processo de constituição de mais 2 cooperativas de agricultores familiares. Participamos, uma foi registrado na Justiça, na Junta Comercial, agora na semana passada, e tem uma outra cooperativa aqui também, de pessoas aqui em risco social que estão se organizando, e a gente está tentando também fazer com que chegue a termo, ou seja, consigam se consolidar efetivamente como uma cooperativa. Então, para isso, há toda uma preparação e tal. Mas dentro desse processo de constituição, o artigo 5º define a questão na sua denominação, dizendo o seguinte: as cooperativas, sociedades cooperativas poderão adotar por objeto qualquer gênero de serviço, operação ou atividade. Lícito, tá, gente? Gênero de serviço, operação ou atividade, desde que lícitas, assegurando-lhes o direito exclusivo e exigindo-se a obrigação do uso de cooperativa na sua denominação. Por isso que todas as nossas instituições coletivas, que são no modelo cooperativo, tem que dizer cooperativa tal, cooperativa, né, tal. E nas cooperativas de crédito, por isso que nenhuma cooperativa de crédito é chamada de banco, diz que é vedado às cooperativas o uso da expressão banco. Elas querem, de fato, deixar muito marcado isso, diferenciando-se do sistema financeiro normal, tradicional, as cooperativas com essa identificação de diferenciação. E uma das questões é deixando muito claro, nós não somos banco. E aqui está a explicação para isso. A própria 5764 já estabelece essa vedação. Muito bem. Na sequência da 5764, que a gente olha como a principal lei hoje do cooperativismo ainda em vigência, nós temos uma outra que veio dar uma alavancagem especial às cooperativas de crédito, que é a de livre admissão. A resolução 3106 de 2003 foi, de fato, gente, a grande responsável pelo surgimento das cooperativas do tamanho que elas são hoje. Até 2003, as cooperativas só podiam ter como associados agricultores, né? As cooperativas do agro, as cooperativas que foram criadas aí, só o pessoal daquela característica específica. Nossas cooperativas mais comuns, né, que a gente sabe aí, que é o mais comum de encontrar, eram só agricultores que podiam ser associados. A partir de 2003, a livre admissão, ou seja,
poderiam associar qualquer pessoa da sociedade, né? Isto fez com que o número de associados nas cooperativas, a partir de 2003, tivesse assim, um crescimento exponencial. Foi uma coisa assim, que foi o divisor de águas do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, essa lei aí. E aí nós temos os atos normativos, constituição, autorização e funcionamento das cooperativas, né? Isso aqui são regulados, disciplinados pelo Conselho Monetário Nacional. Sobre a questão de constituição de novas cooperativas de crédito, autorização para funcionamento, elas estão lastreadas na resolução do Bacen A3.859 de 2010. Então, a gente vai vindo mais ou menos numa linha histórica, né, gente? Do início da lei do cooperativismo, 2003, 2010, o que está acontecendo aí, né? E os procedimentos a serem observados pelos cooperativos de crédito para instrução de processos e pedidos de autorização estão na resolução do Banco Central A3.502. Dos nobres participantes desse momento que é essa noite, se alguém estiver pensando, vamos criar uma cooperativa de crédito para nós, do nosso grupo, de pessoas dessa característica aqui, enfim, nós temos uma atividade profissional muito importante que precisa ter mais atenção, vamos criar cooperativa. Onde é que começa lendo essas circulares do Banco Central? A resolução 3.859 e a circular 3.502. Além de uma carta do DENOR, né, que é o Departamento Nacional de Organização e Regulação, que é a 3.548 de 2012, que vai esclarecer sobre os dispositivos da resolução do Bacen, ou seja, ela vai deixar mais claro aquilo que traz a resolução do Banco Central 3.859. Seguindo, então, nessa linha histórica, Jair, por favor, depois tu vai me dizendo como é que está no nosso tempo aí, se podemos seguindo aí, e nos coloca os limitadores aí, porque senão, de fato, até a primeira fala, temos 2h30, depois mais 2h30 para discutir, ela vai acontecer. Então, a lei complementar, na sequência, gente, das questões de importância das normativas, eu trago para vocês a Lei Complementar 130 de 2009. Essa Lei 130 ela foi modernizada agora pela Lei Complementar 196 de 2022. O que ela estabelecia lá em 2009? Surgiram as novas diretrizes de governança, gente. Especialmente sobre a participação e representatividade dos associados. Lembra que hoje a gente falou sobre o voto delegado? Lá? Ou seja, hoje nós temos, por exemplo, cooperativas de crédito que tem um delegado para 300, para 500 pessoas na sua comunidade, até 2.000 pessoas. Este delegado, que é eleito na assembleia, nas pequenas assembleias de núcleo, eles são eleitos, esses associados, como coordenadores de núcleo ou delegados de núcleo, e esses delegados que vão estar na assembleia representando o voto de todos aqueles daquele grupo, daquela comunidade lá. Então, esse é o voto delegado. E nessa resolução, então foi estabelecido isso nessa 130 lá de 2009. Ficou tácito. Outra questão que ficou muito importante, que foi também definido nessa lei complementar, foi a estrutura estatutária. O que nós tínhamos antes de conselho fiscal e conselho de administração era o que havia. Ali foi estruturado a questão da diretoria executiva também como um órgão estatutário a ser implementado nas cooperativas de crédito. Então, hoje nós temos 3 grandes órgãos na estrutura estatutária: Conselho Fiscal, Conselho de Administração e Diretoria Executiva. Aí vocês vão me dizer, mas professor, Conselho Fiscal... Não, peraí, já vamos chegar na questão do Conselho Fiscal. Mais adiante aí, ainda, onde também numa dessas normativas aí, coloca o Conselho Fiscal agora numa situação meio de berlinda aí, como sendo um conselho possível de não mais existir na cooperativa. O artigo 5º, gente, dessa lei complementar, diz que o Conselho de Administração pode criar diretoria executiva a ele subordinar na qualidade de órgão estatutário, então composto por pessoas físicas associadas ou não, indicadas pelo Conselho.
Então, gente, quando a gente mostrou aquela estrutura anterior, queremos deixar claro que o conselho de administração é quem contrata um diretor executivo, certo? E o conselho de administração também pode demitir a diretoria executiva, um diretor executivo, né? Então, o conselho de administração é o órgão máximo de gestão de uma cooperativa. E aí ele tem os poderes de decisão, até a questão assemblear. A Assembleia Geral, sim, essa é o órgão máximo. O que a Assembleia decidir, ela tem poder, inclusive, sobre o Conselho. Mas do Conselho, que é o órgão de gestão estratégica, sobre todos os demais órgãos, ele tem supremacia, então, de poder. E aí nós temos a resolução na sequência, a gente chama de 2015, né? A 4434. Esta resolução, gente, ela vem alterando alguns aspectos das questões de 2010 do processo de constituição e funcionamento. E também, essa 4434, ela trouxe algumas alterações estatutárias e cancelamento de autorização para o funcionamento de partido de crédito, né? Olha só. E no seu artigo 26, que eu selecionei para trazer para vocês, porque eu tenho que pegar alguns que a gente olha, isso aqui é um dos que a gente entendeu como mais importantes, para a gente compartilhar nesse momento junto com vocês aqui, ó. Onde diz no artigo 26, as cooperativas de crédito devem observar a política de governança corporativa, aprovado pela Assembleia Geral, que aborde os aspectos de representatividade e participação, direção estratégica, gestão executiva, já estava, então, consolidada a questão da gestão executiva, estatutariamente falando, inclusive, obrigatório, está no estatuto, fiscalização e controle, e que contempla a aplicação dos princípios de segregação das funções da administração. O que é a segregação das funções? O presidente do conselho e o conselho têm determinadas atribuições. A diretoria executiva tem outras atribuições. Não pode haver sobreposição de papéis, ou seja, um diretor executivo fazendo participação, tendo ações que se referem às áreas estratégicas da cooperativa. Da mesma forma que o conselho de administração, por exemplo, vai interferir no processo de contratação, demissão de colaborador, plano de carreira de colaborador, sistema de informação, coisas assim, da cooperativa. Essas são funções da diretoria executiva. Entende, gente? Então, a segregação das funções significa deixar muito claro, e aí as resoluções e as normativas definem isso, que isto tem que estar muito claro dentro de cada cooperativa. Quem faz o quê? Para que não hajam conflitos, né? Não se criem conflitos dentro das cooperativas, mais do que já por si mesmo já acontece em alguns casos. Então, falando da segregação das funções, remuneração dos membros dos órgãos estatutários, inclusive diretoria executiva, transparência, equidade, ética, educação cooperativista, responsabilidade corporativa e prestação de contas, tá? Na sequência, vamos para 2017, sendo 2015, vamos para 2017. A resolução do Conselho Monetário Nacional, veja então que não são só resoluções do Banco Central. Tem as do Conselho Monetário Nacional. A 4.553, de 30 de janeiro de 2017, ele estabeleceu um novo marco punitivo do Sistema Financeiro Nacional, aprovado pelo Congresso Nacional 14 de novembro de 2017. Essa resolução, gente, tem a ver com a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? A mesma que estabeleceu que nos municípios não é só mais o prefeito que é o responsável pelos problemas que podem ser gerados por conta das utilizações orçamentárias, e sim, os secretários são também hoje responsáveis civil e criminalmente pelos empenhos, pela execução orçamentária da sua área. No conselho de administração, numa cooperativa, o conselho de administração, os diretores e os conselheiros são os responsáveis, crime e civilmente falando, sobre os resultados e a condução e a forma de gestão da cooperativa. Inclusive, onde ainda também tem conselho fiscal, também o conselho fiscal é entendido como membros de gestão, órgão de gestão das cooperativas, sendo os conselheiros fiscais. Se uma cooperativa tiver problema financeiro e não for apontado isso nos relatórios de fiscalização do conselho fiscal,
Os conselheiros poderão ser processados, sim, senhor, por má conduta das suas responsabilidades como órgão de responsabilidade pela transparência e segurança da cooperativa. Veja, gente, que as coisas estão mudando. E estão sendo exigidos por essas resoluções todas, por essas normativas, cada vez maior nível de responsabilidade dos gestores cooperativos para com a cooperativa. Gosto bastante disso particularmente, tá, gente? Eu gosto de responsabilidade. Vocês também, eu acredito que gostam de responsabilidade. Nós precisamos que as coisas funcionem do jeito certo e que as pessoas, especialmente quem nos represente, não atuem de um jeito e tenham um discurso diferente. Então, nós precisamos que as coisas funcionem de uma forma correta. E essas resoluções vêm trazendo para cima do Conselho de Admissão, para cima do Conselho Fiscal, uma série de responsabilidades que hoje não são somente bônus para quem está lá, mas tem ônus também, tem a responsabilização, tá? E essa resolução tem medidas, então, que empoderam as pequenas e as médias instituições financeiras ao mesmo tempo que resguardam sua solidez, porque isso também tem a ver com a solidez, com a transparência, com a confiabilidade que é transmitida por essas instituições. Nós temos a outra resolução aqui, ó, 4.553, janeiro de 2017. Ó, a 4.557, de fevereiro de 2017, ela vem trazendo a disposição sobre a estrutura de gerenciamento de riscos e a estrutura de gerenciamento de capital das cooperativas. Essa também trouxe uma série de mudanças que as cooperativas todas tiveram que se adequar. No seu artigo 5º, por exemplo, diz o seguinte: os níveis de apetite por risco devem ser documentados na declaração de apetite por risco, que é o famoso RAS das cooperativas. Para quem trabalha no cooperativa, não sei, Jairo, se tem alguém aqui que é colaborador, gerente de alguma cooperativa de crédito, se tiver, vai entender perfeitamente o que é o RAS, o famoso RAS dentro das cooperativas, o declaração de apetite por riscos, né? Onde se trata o quê? O risco de crédito, o risco do mercado, os riscos de variação das taxas de juros, tá? O risco operacional, o risco de liquidez, o risco socioambiental e nós temos dessa resolução a 427 de 25 de abril de 2014. Né? E outros riscos ainda que possam ser relevantes para a continuidade, para a vida da cooperativa. 2018, gente, então veja só como o negócio é bacana, né? Todo ano tem coisa aí. A 4.658 de abril de 2018. Esta resolução trata da implementação por parte das instituições financeiras de política de segurança cibernética. E nós sabemos agora, nós vimos no noticiário o que aconteceu com os PIX recentemente, né? Esse baita rombo que andou dando aí em algumas instituições. E as seguranças que passaram a ser exigidas a partir disso. Vocês mesmos talvez tenham se defrontado com a situação, de repente, ter que fazer um pagamento de PIX em valores um pouco maiores que o convencional, dele ser bloqueado. E você tem que confirmar efetivamente que você é você, que você está ciente do que está fazendo e que você não está sendo coagido para fazer aquilo, ou seja, confirmar que você efetivamente está querendo fazer aquele pagamento em PIX. Essa questão da segurança que passou a ter mais espaço, maior palco de discussão, para maiores espaço, então, nas pautas, que foi a resolução de a 4.658 de abril de 2018. A 4.878 e a 4.879, as duas de 23 de dezembro de 2020, foi o que eu mencionei lá no início, tá, gente? Que falava da política de sucessão dos gestores das cooperativas, e o outro sobre a questão da atividade da auditoria interna. As duas no mesmo dia, tratando e atingindo diretamente as cooperativas de crédito, né, no seu funcionamento, na sua estrutura. E aí nós chegamos, gente. E aí, Jair, eu te pergunto como é que está no nosso tempo, porque eu posso detalhar mais ou menos agora a famosa Lei Complementar 196, de 24 de agosto de 2022, tá? E depois eu já vou mostrar para vocês a modernização dessa lei que aconteceu em 2024, mas esta de 2022, Jair, por isso que eu
eu estou falando aqui, mas por favor, pode abrir o áudio. Eu estou fazendo uma consulta, já que essa atividade é uma atividade que os alunos organizaram, planejaram. Eu acabei de fazer uma consulta, então já informo para quem está no grupo de WhatsApp lá da turma, que tem uma enquete minha lá, uma pergunta breve sobre a atividade. O pessoal está gostando muito, Vitor, então eu vou te dizer assim, ó, tem um pouquinho mais de tempo aí estirado para ti, tá? Pelo interesse, inclusive, que a turma está demonstrando por estas informações que você está trazendo aí, tá? Opa, não, que bacana, já fico feliz com isso. Vamos seguindo em frente, então, aqui. Qualquer coisa você vai me dizer, ó, como é que temos mais... A galera começou a evadir, daí eu te aviso aí, e aí tu dá uma agilizada. Então tá bom. Olha só, gente, essa lei complementar a 196, ali, ó, de 2022, ela vem trazendo ajustes a 130 de 2009, que é o que estabeleceu, como a gente falou antes lá, a questão do voto delegado, estabeleceu a questão da nova estrutura de funcionamentos coletivos, que são os 3 grandes órgãos, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretor Executivo. Ela vem trazendo novidades, informações adicionais. De que forma? Olha só, ela vem fortalecer as centrais das cooperativas, inclusive deixando mais poderes às centrais de intervenção para dentro das cooperativas de crédito. Ou seja, se está identificado que uma determinada cooperativa pode trazer algum risco para o seu quadro social com relação aos recursos por ela administrados, as centrais, hoje a federação, a confederação, por força dessas leis complementares, quem as empoderou melhor, elas podem ter uma atuação direta dentro da cooperativa. Tá? Olha só, então ela fortalece as centrais, essa lei aí, essa gente veio trazer uma questão muito delicada. Ela tornou facultativo a existência e a presença do Conselho Fiscal nas cooperativas. Alterou, inclusive, não somente tornou isso facultativo, ou seja, o cooperativo pode escolher se quer ou não manter o Conselho Fiscal, né? Como alterou a composição e o mandato também do Conselho. Antes eram 3 titulares e 3 suplentes. Agora é 3 titulares e 1 suplente. E o mandato, que era de 2 anos, agora passou também a ser de 4 anos, ou seja, mudou o mandato e mudou a estrutura. E ainda, se a cooperativa entender, os associados entender, e isso tem que levar para a Assembleia Geral, que não querem mais o Conselho Fiscal, ou que o Conselho Fiscal não está atuante ou não está cumprindo com o seu papel adequadamente, eles podem eliminar o Conselho Fiscal. Aí vocês vão dizer, tá, mas e quem é que passa a fazer a parte do Conselho Fiscal? Essa atribuição passa a ser do Conselho de Administração. Agora, Jairo, eu posso fazer um comentário muito próprio meu com relação a isso? Entendimento meu como professor e como apaixonado pelo cooperativismo. Eu, particularmente, gente, eu expresso para vocês a minha opinião pessoal. Eu não sou favorável à facultatividade do Conselho Fiscal. Eu até entendo que está na lei, tem que, mas não que as cooperativas devam seguir e eliminar o Conselho. Por que eu vejo isso? Pensa bem, gente. Vocês acham que o Conselho de Administração, que é o órgão de gestão da cooperativa, principal órgão de governança, o Conselho de Administração toma as decisões. Se as decisões forem mal tomadas, mal concebidas, mal executadas, ou mal orientadas com relação ao diretor executivo, que não as executa corretamente, e a cooperativa começa a ter um problema de instabilidade econômica, e que poderia ensejar isso em uma substituição dos gestores pelo Conselho, pela Assembleia Geral. Vocês acham que, de fato, um Conselho de Administração chamaria uma Assembleia Geral extraordinária para a destituição dos seus diretores? Eu acredito que não. Na prática, não. Na prática, não. Quem é que pode fazer isso? Estatutariamente tem esse poder de convocar uma Assembleia Geral fora o Conselho. O Conselho de Administração pode convocar a Assembleia. Outro órgão que pode convocar a Assembleia, o Conselho Fiscal. Por força de lei 5764/71. O Conselho Fiscal pode convocar a Assembleia, sim.
Então, o Conselho Fiscal é como se fosse o guardião da segurança e da transparência da cooperativa quanto aos associados no que se refere a essa questão de estar tudo sendo executado conforme deve ser. Eu costumo dizer que o Conselho Fiscal é a varinha atrás da porta. Quem tem filho pequeno sabe disso. Os filhos, às vezes, são um pouco arteiros. Não porque querem, mas essa é a sua natureza. E aí você deixa uma varinha atrás da porta, né? E avisa eles, ó, aqui tem uma varinha. Não necessariamente a varinha precisa entrar em ação. Você só precisa saber que ela está lá. Então, se você não se comportar, a varinha entra em ação. Se você se comportar, fizer tudo direitinho, que não tiver problema nenhum, a varinha vai continuar ali quietinha. Eu vejo assim o Conselho Fiscal nas cooperativas. Ele não é, obviamente, nunca foi, para impor ou prejudicar ou ter um problema de relacionamento com o Conselho de Admissão, de forma alguma. Eles são órgãos complementares, mas o Conselho Fiscal tem sua atribuição de verificar se o Conselho de Admissão está seguindo o estatuto conforme deve ser e as suas ações e decisões estão sendo tomadas olhando a continuidade, ao crescimento, ao respeito e a todos os princípios e valores que o cooperativismo exige. Estando feito isso aí, o Conselho Fiscal está tranquilo. Agora, se não estiver, aí é complicado. Aí o Conselho Fiscal pode entrar em ação. Nessa lei complementar também, seguindo para adiante, vai finalmente esclarecer sobre o ato cooperativo e a base tributária. Por que, meus queridos, eu falo isso? Porque quando entra questões jurídicas sobre as questões das operações das cooperativas, o ato cooperativo no judiciário havia uma série de dificuldades de entendimento e de interpretação, inclusive com decisões judiciais contrárias às cooperativas, mesmo estando cumprindo a legislação, mas por dubicidade de entendimento sobre determinados procedimentos. E esta lei complementar, o 96, veio ajudar muito sobre o que é o ato cooperativo e o que é a base tributária para as cooperativas. E veio, então, elucidar uma série de questões junto a essas questões judiciais, jurídicas, para evitar esse tipo de situação que se vivenciou nas cooperativas pelo não entendimento do funcionamento de uma cooperativa, na prática, naquilo que, de fato, ela cumpre. E aí veio também reforçar a questão da estrutura de governança, conselho de admissão, gestão executiva, olha só, os poderes do conselho de admissão e da gestão executiva em si não existindo mais conselho fiscal. Quem é responsável pelo quê? Ok? Aqui vem mais algumas questões que a lei complementar também traz, que é as confederações de serviços, ou seja, finalmente nós vamos poder ter cooperativas de crédito na estrutura de confederação. Antes não podia. Agora as confederações podem também ser uma cooperativa de crédito. Por exemplo, tem outra questão, a captação de recursos e concessão de crédito e garantia. As formas que as cooperativas captavam crédito e elas captavam recurso e concediam crédito e as garantias para essas concessões mais SELEC, oportunizando a captação e a concessão de crédito. Inclusive, a concessão de crédito que pode ser feito por 2, 3 cooperativas. Digamos, o Jair, um cara que está com um grande investimento a ser feito, um associado, está com uma proposta muito boa de constituir uma organização, uma empresa lá, que vai gerar muitos empregos, benefício à comunidade, vai auxiliar o desenvolvimento daquela comunidade lá, vai buscar um recurso na sua cooperativa que ele é associado. Essa cooperativa não tem funding, ou não tem base de recursos próprios suficiente para conceder esse crédito para o Jair. O que a cooperativa pode fazer? Ela pode, com mais 2 ou 3, ou quantas quiserem, reunirem-se e todas as cooperativas conceder o crédito que o Jair precisa, como associado. Antes não era permitido isso. Então, hoje, esse crédito compartilhado, autorizado por essa lei, oportuniza isso. Áreas de atuação, ação, admissão de associados às cooperativas, também tudo isso
teve alterações, teve novos entendimentos, inclusive onde permitiu a questão de regulamentar e definir mais claramente a questão da expansão, das expansões que estão acontecendo com as cooperativas. Agora, por exemplo, nós temos a Cressol, um amigo meu da Cressol, presidente da cooperativa Cressol, me disse agora essa semana que eles estão num processo de expansão para o Nordeste, né? Caramba, antes dessa lei complementar, era uma questão um pouco mais difícil disso ser execuível, né? A partir de agora, então, também oportuniza isso. E a ampliação do universo de possíveis cooperados, modernização e profissionalização da governança da cooperativa, ou seja, ampliação do universo de possíveis cooperados já não está mais só a questão na área de atuação, mas sim na capacidade da cooperativa de atender às necessidades desses cooperados. Mesmo à distância, então, tem que gerar um sistema, que pode ser esses aplicativos, enfim, onde o associado se sinta contemplado pelo serviço da cooperativa, mesmo estando numa área de ação diferente do que está delimitado a sua cooperativa. Então, essas questões também vieram sendo contempladas nessa lei complementar. Além disso, outras questões. Por exemplo, distribuição de benefícios às cotas parte do capital cooperativo. Antes havia uma restrição maior. Os benefícios não podiam ser alocados às cotas partes. A partir disso aí foi possível. Sigilo das operações das cooperativas, a Lei Geral de Proteção de Dados, também se ajustando cada vez mais às operações. Recursos não procurados. Gente, você sabe que tem muita gente mesmo, a gente pode até não acreditar muito nisso, mas que tem recursos em determinadas instituições financeiras que simplesmente esqueceu. Ninguém procura. Não é... Passa anos que as pessoas... que os recursos estão lá em determinadas contas e ninguém vai buscar. Talvez até por uma... Oi? Esses aí são tudo Reisdorfer. Você acha? Não sei, eu acho que são Welter, não é? Não? Mas esses recursos, olha só, claro que tem algumas motivações. Por exemplo, um Welter lá abre uma conta, bota um dinheiro lá. Tá lá. Aí, por algum motivo lá, esqueceu. Tem várias contas em vários bancos, esqueceu o que é. Um Reisdorfer vai lá, abre uma conta, e daqui a pouco acontece alguma coisa lá, e ele passa por uma questão de saúde, falece, sei lá. Não vai mais buscar, a família não sabe, ninguém foi informado por ele, pela essa pessoa, que ele abriu uma conta, o que tem aquele recurso, estava só na informação dele. Ou seja, daqui a pouco esse recurso fica anos na cooperativa, a cooperativa não sabe o que fazer. Hoje, a lei complementar também estabeleceu a destinação que vai ser feita para os recursos não procurados, que vai para o Banco Central. Hoje elas vão para o governo, que é recado nesse órgão central, e de lá, se o Welter lá confirmar que ele tinha esse recurso, ele era o proprietário da conta, e que ele não procurou porque ele estava de férias esses últimos anos, entendeu? E ele vai trazer de volta. Aí o governo traz de volta para a conta, a cooperativa coloca de novo na conta daquele associado, se for procurado. Se não procurar, ele ficou, então, agora na destinação do Caixa Central do Sistema Financeiro Nacional. Ok? A ausência de vínculo empregatício, ou equiparação entre empregados e cooperativas e empregados de bancos cooperativos, que é uma situação também que havia ali umas questões trabalhistas, e aí ficou regulamentado agora com mais carga com a lei complementar. E, além disso, tratou da incorporação de cooperativas. Gente, isso é uma questão que vai acontecer bastante agora, nos próximos períodos, por conta da última parte que vocês estão vendo embaixo aí, o IFRS 9. O IFRS 9 passa a ter vigência a partir de 2026. Nós já estamos vendo as cooperativas que estão se preparando para isso aí. Por que trata do IFRS 9? Eu acho que talvez alguns de vocês já conheçam essa temática, provavelmente até mais que eu, onde ela vem discutir a questão da segurança nas concessões de crédito e na questão da prevenção, ou seja, ele começa a provisionar de uma forma diferente os créditos concedidos, ou seja,
o provisionamento, ele cresceu muito em percentual, em cima dos seus níveis, concessão de prazos, períodos e perfil, trazendo para nós, gente, aí uma realidade que nesse momento é um tanto que preocupante. As cooperativas que não se estruturaram com fundos de reserva bastante substanciais terão uma série de dificuldades a partir do ano que vem para operacionalizar com os associados nos níveis que vinham fazendo. Elas vão ser impossibilidade em volumes de crédito que serão retidos por conta dessa obrigatoriedade, dessa norma internacional de contabilidade, que já vem sendo adotada em outros países, e que nós já tínhamos com previsão de implementação já há alguns anos atrás, vinha sendo prorrogado, e agora, finalmente, não vai ter mais prorrogação, e ela vai entrar em vigência. Ou seja, os recursos, nós sabemos que, se uma cooperativa tem um certo volume de recursos, e tem uma quantidade de crédito concedido, aquele crédito concedido, existe um percentual de possível não recebimento. Então, tem que provisionar. Então, o que vinha sendo feito era num patamar de provisionamento, agora o IFRS 9, entre outras coisas, traz um outro nível de provisionamento bem mais elevado, o que extrai, retira da condição de utilização do recurso da cooperativa em novas concessões de crédito. Aquele volume de recursos ela não pode mais utilizar, ela vai ter que ficar retido aquele dinheiro, que é a garantia da continuidade cooperativa, se caso aqueles recursos já concedidos não forem recebidos. Veja, gente, como a questão ficou complexa. E quem faz a gestão disso, gente do céu, não está sendo uma coisa fácil. Tanto é que nós estamos aí com em torno de 20 cooperativas, entre 20 e 25 cooperativas que não vão, cooperativa de crédito, que não vão ter resultados positivos esse ano 2025 e não o terão em 2026, né? Se não mais, e onde, inclusive, o primeiro ponto ali, que é a incorporação de cooperativas, elas provavelmente terão que ser incorporadas por outro, porque não terão mais funding para conseguir fazer a operacionalização dos seus processos normais de funcionamento. Então, mais coisas novas aí, né, gente, chegando. E outra questão, impenhorabilidade e restituição de cotas de capital. Antes, a justiça penhorava o capital social do associado para pagamento de dívida da família, ela não pode mais. Né? A questão da restituição tem que estar muito claro como é que vai acontecer isso para os associados. Quando ele integraliza o capital social, ele vai ter, então, muito claro como é que ele poderá restituir esse capital no dia que ele desejar. Ampliação das atribuições do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. Tanto é, gente, que hoje nós estamos com a seguinte situação. Se uma cooperativa de crédito, da forma que é conduzido pela sua gestão, os processos, e se ficou evidenciado que ele expõe o associado a um risco, né, econômico, de perdas por parte da sociedade, dos seus associados, o Banco Central hoje tem condições de chegar, tem poderes de chegar numa cooperativa e simplesmente, sem aviso nenhum, chegar na cooperativa e dizer, olha, retirem-se os diretores, que a partir de agora nós vamos fazer a gestão da cooperativa, até ser chamada uma nova assembleia com nova eleição de novos diretores. Então, hoje o Banco Central tem esse poder que não tinha até essa lei complementar. Agora tem. Ou seja, se não fizermos o tema de casa, os nossos gestores cooperativos de crédito não fizeram o tema de casa, o Banco Central, pelo poder que ele está imbuído agora, virá e nos obrigará a fazer. E essas são as leituras que eu vejo nas entrelinhas dessas alterações todas, essas regulamentações, essas normativas todas que estão sendo desaradas aí. Né? E aí tem a desfiliação de cooperativas singulares e centrais, tem a administração temporária de cooperativas, que é esse caso que eu vim me referindo para vocês, né, que é permitido agora essa descida de um órgão externo para dentro da nossa cooperativa e simplesmente retirar os nossos gestores, né? As assembleias gerais também, como é que vai ser, e novas regras específicas sobre o FATS das cooperativas de crédito que podem contemplar não somente associados, que antes era exclusivo para o associado FATS, mas a comunidade também. Né?
Aí nós temos a resolução do Conselho Monetário Nacional, essa aqui é 5.131 de abril de 2024. Tá? Essa traz, só vou trazer, eu acho que o resumão aqui, né, Jair? Traz o reforço na estrutura de capital, que é a grande questão das cooperativas, considerando agora o IFRS 9, eles vão ter que se reforçar na estrutura de capital. Senão eles vão morrer, as cooperativas. Não vão ter mais bala na agulha, não vão ter mais condições de emprestar dinheiro. Não tem mais recursos para isso, porque eles ficaram retidos por conta dos provisionamentos. Então, ou eles reforçam a estrutura de capital, ou daqui a pouco terão que ser incorporados com os cooperativos, porque eles não vão conseguir gerar resultado positivo, porque parte do seu recurso estará preso. Veja que lógica interessante isso aí, né? Por favor, né, gente, se alguém ficou com alguma dúvida com isso depois, anota aí, a gente tira essa dúvida no final. Aí, eu não entendi nada que você falou, esse troço aí, de sequestro de recurso aí, por conta dos provisionamentos aí, tá? Mas aí a gente pode esclarecer um pouquinho, tá? Então, outra, o aprimoramento na gestão de riscos, tá? Estabelece diretrizes mais claras para aprimorar esse risco das cooperativas de crédito aí, e traz outras questões igualmente importantes no seu arcabouço da resolução. Mais facilidade de concessão de crédito, crédito compartilhado, governança e gestão, os planos de sucessão cada vez mais claros, para que o associado saiba como é que vai funcionar isso. Representação dos cooperados por delegados em assembleia, então, novas alterações, novos ajustes sendo feitos aí, modernizando aquela situação de delegados lá, que foi instituído lá em 2009, tá? Admissão do cooperativa de caráter temporário, reafirmando o que vinha na resolução anterior, né? A 5.131, na verdade, ela trouxe também uma melhoria, ou, na verdade, uma modernização também da 196 em alguns aspectos, tá, gente? Então, e a admissão da cooperativa, tá? Que é o caráter temporário que a gente falou, né? E nas situações que comprometam, que possam comprometer a continuidade da afiliada ou que causam, possam causar perdas aos seus associados. Muito bem. Ainda nós temos aqui o que ficou definido nessa resolução e que compete ao Conselho de Admissão do Cooperativo como órgão de deliberação colegiada principal, o maior da cooperativa no que tange as funções estratégicas. Acho que não vamos abrir cada um aqui, depois vocês podem fazer a leitura, porque isso é uma questão mais operacional daí, tá? Perfeito, até porque mais adiante, talvez, em outros momentos, o Vitor pode voltar e conversar conosco. Eu notei aqui que tu está no 25º slide de 38, então se a gente puder ir encaminhando aí mais uns 15, 20 minutos, Vitor, eu agradeço, tá? No máximo, acho que aí a gente vamos fechando, né, Jair? Porque Perfeito. realmente eu preparei o material. Sim, eu me lembro que era do tempo das aulas lá da Unipamp, Dom Pedrito, quando nós estávamos lá, que isso aí era 4 horas de aula, 40 e poucos slides, esse é o nosso acordo sempre. A gente faz isso, né? A gente acaba preparando mais material do que de fato vai conseguir. Vamos lá. Então, de fato, gente, o conselho de admissão é a visão estratégica que a gente falou. Aqui tem uma parte, já que eu acho que essa sim nós podemos deixar para um próximo momento para a gente bater um papo sobre isso. Essa resolução 571, de 25 de abril de 2024, então ela é bem recente ali, né, que a gente falava aí, ela trouxe uma questão muito nova. Nós já tínhamos, lá pela 576471, previsto a questão de coordenadores de núcleo, só que não empoderados. Agora, essa resolução do Conselho Monetário Nacional traz um novo olhar a este órgão social, que agora vai estar no estatuto também, né? Os coordenadores de núcleo, tá, gente? Então, aqui nós temos uns 13 slides só explicando, trazendo o que traz os artigos e os parágrafos da resolução e que é diretamente para os coordenadores de núcleo. A gente tem trabalhado bastante isso, Jairo, com esses cursos de formação, principalmente para coordenadores de núcleo e conselho de administração, para que eles entendam que agora os seus poderes mudaram, eles vão ter mais responsabilidade,
vão ter mais autonomia, vão ter mais poder e vai ter mais responsabilidade sua também, né? Então, mas são pessoas que hoje eu particularmente tenho um carinho, um apreço, uma admiração muito grande, porque os coordenadores de núcleo, eles são trabalhos voluntários, né? Eles não recebem remuneração nenhuma das cooperativas, para ser, eles representam a sua comunidade, os seus associados do seu núcleo lá, e participam hoje de uma série de decisões bastante importantes que não mais são e não mais serão levadas à Assembleia Geral, eles farão e tomarão essa decisão a nível de Assembleia de Núcleo. Então, aumentou os poderes e o Banco Central olha, e a gente vê isso, esses coordenadores de núcleo como o primeiro órgão de entrada, onde os associados comecem uma preparação para amanhã ou depois estarem num conselho de administração, estarem numa presidente do conselho de administração, que é uma questão muito importante, que é o processo de sucessão das cooperativas. Como é que se escolhia os conselhos de administração antes? Ah, pega os amigos do presidente lá, o pessoal mais chegado, mais conhecido e tal, você sabe disso. Na prática, funciona assim. Agora, as cooperativas de crédito, várias delas, que eu já sei, que a gente tem acompanhado esse curso de formação, eles buscam os conselheiros de administração do perfil dos coordenadores de núcleo que participam da cooperativa. Ou seja, eles são coordenadores de núcleo. Quando os nossos alunos que estão aí, né, já disseram assim, tá, mas sempre foi dito que qualquer um pode ser presidente de uma cooperativa. Por exemplo, eu posso ser presidente da cooperativa. Sim, senhor. Na prática, como é que isso funcionava? Ah, não sei, tem que ir dependendo dos... Aqui agora não, as coisas começam a ficar mais claras. Primeiro, se você quer chegar a algum local de processo decisório da tua cooperativa, te habilita, te candidata primeiro a ser coordenador de núcleo. Pelo teu perfil, pela tua postura, pela tua conduta, pela tua vida pregressa, por tudo que vai ser verificado pelo Banco Central, inclusive, do teu nome, a partir daí, tu começa a ser cotado para, quem sabe, ocupar uma das vagas do Conselho de Administração. E o Conselho de Administração escolhe o presidente do Conselho, que seria o caso do presidente da cooperativa, o presidente e o vice. Entendeu, gente? Então, essa questão... Agora as coisas começam a ter uma conformação mais formal. Ou seja, conselhos e o processo... Aqui, mas fiz um resumo para vocês do que é a importância desses artigos da 531 e que tange a questão de governança dos processos de sucessão e da continuidade das cooperativas, iniciando lá pelo primeiro órgão de entrada, logo após o ser associado, o próximo passo o próximo estágio é coordenador de núcleo. Né? Então, ele vai discutir sobre várias coisas, fusão, incorporação, destinação de sobras, eleição dos membros, mudança de objeto, essas questões todas, ó, seus incisos aí, ó, que vem trazendo também a legislação, e até, olha aqui, ó, o inciso 7º aí, ó, as cooperativas de crédito devem observar a disposição jurídica a partir de 1º de janeiro de 2026. Daqui a 2 meses. Né? Entra em vigência isso daqui. Então, o que a gente está trazendo para vocês são coisas quentinhas do forno e que estão, nesse momento, preparando-se, sendo preparados para começar a vigência. Muitos cooperativos já sabiam disso aqui e já vinham se preparando com os coordenadores de núcleo. As que não estão fazendo isso, será um impacto bastante forte, porque vão ter que ser articulados de forma diferente, né? E eu gosto demais da figura dos coordenadores de núcleo também, porque eu vejo ali a base de sustentação do sistema cooperativo. Essas pessoas, se bem qualificadas, bem preparadas, elas se constituem uma força tão grande e que vão dar sustentação e crescimento ao sistema, permitindo que cada vez mais pessoas também ingressem e conheçam os seus benefícios e, claro, seus deveres e responsabilidades de atuar dentro da sua cooperativa. Ok? Por fim, eu queria trazer para vocês uma questão que, Jairo, aí eu acho que nós vamos deixar para um próximo momento, que são aspectos da reforma tributária, da emenda constitucional 132, de 2023, e a lei complementar 214 de 2025,
e que vem trazendo como mudanças que vão ser em todas as empresas, em todas as organizações, em todas as entidades desse país. Não haverá mais o sistema que a gente conheceu, ICMS, PIS, COFINS, ISS, as prefeituras desaparecerão. Teremos outros impostos, outra forma de trabalho, inclusive com uma redução muito forte da área da jurisprudência, das discussões judiciais e jurídicas. E essa lei complementar 214 da reforma tributária, que ela é a maior lei da história do direito tributário, né? São 544 artigos, está entre as 20 maiores leis da área jurídica da história do país, do Brasil, né? Poucas leis têm mais de 500 artigos, essa aqui tem 544, tem mais de 300 páginas a lei complementar, ou seja, pense numa lei com mais de 300 páginas, olha a complexidade da questão. E que vai trazer, sim, uma série de benefícios e algumas questões que, obviamente, serão desafiadoras, da mesma forma que para as cooperativas, agora todas as empresas, todas as pessoas físicas, todos os profissionais liberais estarão sendo, sim, impactados pelas mudanças que essa reforma trará. E vai começar também no ano que vem, né? Os primeiros testes, até só para compartilhar com você, só para mostrar aqui, ó, isso aqui são os impostos federais, né, que vão desaparecer, o IPI, PIS, COFINS, ISS, ICMS, o ISS e ICMS serão o IBS, né, a nível municipal e estadual, e os federais serão o CBS e o IS, né. Jairo, depois, se tu quiseres, uma hora dessa, a gente pode falar sobre essa questão da reforma tributária, que a gente também teve uma oportunidade de fazer um curso sobre isso com uma das cooperativas, aliás, um grupo de cooperativas do Paraná, que pediu lá umas orientações, uma visão do que isso pode estar impactando na vida das cooperativas, sim, né? Impacto na vida cooperativa, impacto na vida dos seus associados, né? E olha só, então 2026, o início lá, algumas coisas sem alteração, iniciando com um percentualzinho mínimo lá, 2027, e o período todo de transição até 2033. A partir de 2033, vocês, os filhos de vocês, nunca mais ouvirão falar de PIS, COFINS, ICMS, IS, isso aí ficará no passado. Que interessante, né, gente? Jairo, podemos ir fechando, então, essa questão? Posso deixar isso para uma próxima oportunidade, essa discussão aí? Pode ser, pode ser. Eu acho que daí alinha um pouco nesse horizonte. Agora tem algumas dúvidas aí que estão abertas, tá? Eu acho que a gente precisa também olhar. E nesse momento aí, que as palmas sobem aí na plateia, tá? Eu acho que é importante a gente abrir para algumas considerações, algumas dúvidas da turma, né? Isso. Estão por aí ainda, tá? Eu Então, vou só parar. antes de passar para as considerações, voltando a pedir desculpa aqui para quem teve problema no início, nós já avaliamos aqui com a turma que as próximas nós iremos já vir direto para o Meet, tá? Então não vamos passar mais pelo nosso MConf. O MConf a gente sabe que é pesado, é um sistema operacional pesado, que geralmente a gente tem problema, principalmente quando a internet não é tão forte, o Vitor tem uma internet mais problemática há algum tempo já na tua casa em Santa Maria, né, Vitor? Então, Santa salvo Maria engano, tu mora aí muita oscilação, né? salvo engano, ainda tu tá morando aí no lado do Camobi, né? Então, Isso aí tem um problema na internet. Bom, eu vou, então, pedir desculpa pelo transtorno todo causado no início, informar ainda quem não colocou o nome aqui no chat, por favor, pode se apresentar aí para a questão da certificação da ação de extensão pela URGS, tá? Então, nós vamos ter os certificados de extensão aí para quem não é aluno, e para quem é aluno vai valer como ação de extensão também, tá? Na curricularização da extensão, como eu informei no início. Eu vou aqui abrir para algumas questões, vou pedir para que todos possam ser bem objetivos,